Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos retomando aqui mais uma videoaula sobre o nosso caderno Aprender Sempre, né? Estamos aí nas aulas 7 e 8, que é sistematizando o conceito de números, de conjuntos numéricos, né? Então, qual que é o objetivo dessas aulas? O objetivo é reconhecer as características dos números reais. Então, nessa etapa, vamos avaliar tudo que aprendemos até aqui, estudante. A proposta é fazer uma verificação através da estratégia do jogo. Você e sua dupla terão tempo estipulado pelo professor para responder cada uma das questões a seguir. É proibido usar a calculadora. Registre nesse caderno os seus cálculos e boa sorte. Então a ideia é você tentar fazer sem o uso de calculadora ou qualquer outro instrumento de cálculo, né, para ver se você conseguiu aprender. Eu vou responder aqui com vocês, então antes de você ver a resposta, vá pausando o vídeo, tenta você fazer sozinho ou sozinha, né? E aí depois que você tentar resolver, você solta a resposta para ver se você acertou, se você chegou numa solução exata, tudo bem? Então vamos lá. Nessa primeira questão, é uma questão da AP de 2016. E essa questão, ela está dizendo o seguinte, sabendo que, olha a dízima, 2,16663 3 pontinhos. Ela é composta através do número inteiro 2 mais o 0,1, que é o primeiro décimo aqui, né? E depois o 0,6666, que são os períodos de repetição aqui da nossa dízima, certo? Então a dízima está acontecendo aqui, ó, nessa etapa, certo? E aí a gente tem que lembrar como que faz para encontrar uma fração geratriz, certo? Repare o seguinte, a gente sabe que 1/3 equivale a esse número, né? Repare ainda que se você tiver 1/6, isso daqui vai ser reduzido pela metade, vai ser dividido por 2. Então esse valor aqui, ele vai ser 0,1666. Repare que está praticamente idêntico ao nosso valor de dízima daqui de cima, né? Então como que a gente faz para encontrar o valor quando for exatamente essa dízima aqui, ó? Repare que tem um zero aqui no meio, entre a vírgula e o 6, tem um zero, e esse zero ele não se repete, né? E a gente já aprendeu também que quando a gente vai fazer uma construção de dízima, a gente normalmente tem uma divisão por 9, né? Então, se você tem a representação da divisão por 9, você vai ter o seguinte, o 6, que está na parte de cima, o 9 está na parte de baixo para gerar essa dízima, e aí você tem a opção que é o 90, né? Então, quando você tem o 90 aqui, você divide 6 por 90, esse zero aqui está representando esse zero aqui. Ah, mas se tivesse 0,00666. Ah, então você ia pegar, você ia colocar mais um zero. Por quê? Porque teria 2 zeros antes da dízima começar a sua repetição, certo? Então aqui é a mesma coisa. Como você tem um único zero, você vai acrescentar um único zero aqui depois do 9. E se você fizer essa conta, 6 dividido por 90, 6 dividido por 90, você vai encontrar essa dízima. Vamos confirmar? Olha só. 0, porque o 90 não cabe no 6. Põe a vírgula e acrescenta o 0. O 90 ainda não cabe no 60, então põe o 0 e acrescenta um 0. Agora cabe. Quantas vezes cabe o 90 no 600? Aí a gente faz a tabuada do 9, 6 vezes 9 dá 54, então vai ser 6 vezes. E aqui vai dar 540 e vai sobrar 60. Repara que nesse 60 que sobra, a gente acrescenta um 0 para continuar a conta. Então, novamente, vai dar 6. 6 vezes 9, 54. E isso, 540, perdão. E isso vai dar sempre o resto 60. E sempre vai continuar a nossa dízima. Então, repare que a gente encontrou o valor dessa dízima através dessa fração, 6 sobre 90, certo?
Então, a primeira parte a gente já sabe que essa fração aqui está relacionada com essa dízima. Ora, essa segunda fração está fácil, né? Que eu sei que tem uma casa decimal só, se só tem uma casa decimal, a gente sabe que essa fração vai ser 1/10. E o número 2 é um número inteiro, né? Então, um número inteiro aqui, somado com duas frações. Essa soma vai ser a soma que vai nos dar a fração geratriz, que é uma dessas. Então, a gente vai fazer a soma dessa fração, certo? Repare o seguinte, se você tem 90 e 10 aqui como denominadores, o MMC entre eles vai ser o próprio 90, porque o 90 está na tabuada do 90 e o 90 está na tabuada do 10 e também está na tabuada do 1. Quando não tem ninguém aqui embaixo, lembra que vale 1, certo? Porque 2 dividido por 1 continua sendo 2, não muda o resultado. Então, vamos fazer agora a verificação de quanto vai ficar a nossa fração. 90 dividido por 1 dá 90, e 90 vezes 2 dá 180. Mais 90 dividido por 10 dá 9, 9 vezes 1 dá 9. 90 dividido por 90 dá 1, mais 6, a gente ficou então com 189, mais 6 dá 195. Então, a gente chegou nessa fração, 195 na parte de cima, 90 na parte de baixo. Agora, a gente vai dividir por 5, porque ambos terminam em 5 e 0. E a gente sabe que todo número que termina em 5 e 0 dá para dividir por 5. Repara na tabuada do 5, todos eles terminam em 5 e 0. Então, dividindo esse daqui por 5, você vai chegar no valor 39. Vamos confirmar aqui. 39 vezes 5, 5 vezes 9, 45, vão 4, 5 vezes 3, 15, 195, olha lá. Então, deu certinho. Dividiu por 5 em cima, dividiu por 5 embaixo. Dividindo por 5 embaixo, você vai obter o 18. 90 dividido por 5, 18, porque 18 vezes 5 dá 90, certo? Ainda dá para a gente continuar simplificando por 3. Por quê? Porque 39 dividido por 3 dá 13. E 18 dividido por 3 dá 6. Ah, então você obteve a fração que está presente aqui, ó, no primeiro item, que é o item A. Então, a alternativa correta seria 13 sextos. Olha como é importante você lembrar de simplificação de fração. Se você não lembra que existe a simplificação, você para aqui e você vai observar que não tem 195 dividido por 90 na resposta. Aí você ia falar, nenhuma das alternativas serve? Nenhuma está correta? Não, mas se você lembrou de simplificar, você chega na fração correta, certo? Então, a alternativa correta dessa questão é 13 sobre 6, 13 sextos. Letra A. Seguimos adiante, nós temos aí agora o item 2, que é uma questão de AP também, né? Avaliação em processo, né, do Estado de 2016. E aí diz, dividir um número por 0,25 equivale a multiplicar por. Então, repara o seguinte, a gente sabe que dividir e multiplicar, elas são operações inversas, certo? O que ele está pedindo para você aqui é para você descobrir o quanto que vale quando você divide alguma coisa por 0,125. Isso é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 1/8, por 5/4, por 12,5 ou por 8. Então, a gente vai fazer essa verificação através da divisão de fração, certo? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar o número 5, que é um número que dá sempre para dividir, dá sempre divisões exatas, redondinhas, né? Então, se você põe aqui 5 dividido por 0,125, vamos lá. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 5 dividido por 0,125. Se aqui tem 3 casas no resultado, eu vou colocar 3 casas decimais aqui também, depois do 5. E aí eu vou cancelar a vírgula. E aí minha divisão ficou 5.000 dividido por 125. Aqui cabem 125 vezes 4, 4 vezes 125, dá 500 exatamente. E aí não sobra nada. Abaixo o zero, sobe o zero. Ah, então você encontrou o resultado 40. Certo? Se você multiplicar
o 5 por quem que vai dar 40? Agora é a tabuada do 5, né? A gente sabe que 5 vezes 8 dá 40. Então, 5 vezes 8 sendo 40, 5 dividido por 0,125 sendo 40, a gente sabe que equivale a multiplicar por 8, porque 5 vezes 8 deu o mesmo resultado da divisão por 0,125. Essa foi uma maneira de realizar usando a divisão por um número qualquer, tá? Você poderia pegar um número 1 aqui para dividir, por exemplo, o número 2, o número que você achasse melhor, tudo bem? Para fazer esse teste. Então, você pega um valor qualquer, divide pelo 0,125, encontra o resultado. E aí depois você pega esse mesmo valor e multiplica por quem para chegar nesse resultado que você encontrou antes? Por 8 nesse caso, certo? Então, o item correto aí seria o item D, 8. Ou seja, 5 dividido por 0,125 é a mesma coisa que 5 multiplicado por 8. Ou seja, esse 0,125 ele é o inverso do 8. Por quê? Porque 0,125 é a mesma coisa que 1/8. Olha que interessante. A fração 1/8 ela é o inverso do 8. Né? Por que 1/8 é o inverso do 8? Porque quando você multiplica as duas, você anula, você chega no resultado neutro da multiplicação, que é o número 1. Veja bem, 1 dividido por 8 é 0,125, é esse valor aqui. Quando você multiplica 8 vezes 1, dá 8. E 8 dividido por 8 volta para o 1. E o 1 é o neutro da multiplicação. Elemento neutro da multiplicação. Então, quando você tem um número multiplicado por outro que gerou o número 1, esses números são inversos multiplicativos. Tudo bem? Olha, a gente aprendeu uma coisinha a mais aqui nessa questão sobre números racionais. Seguindo adiante, questão número 3. A questão número 3, ela é do Saresp. E o Saresp também é uma avaliação estadual, né? A gente está querendo uma subtração. Essa é muito mais simples, né? Basta a gente saber colocar cada ordem numérica no seu lugar. Então, a gente sabe que o número 2 é a parte inteira do número e o número 0 é a parte inteira desse outro número. A gente sabe, então, que a vírgula vem logo após a parte inteira. E aí depois a gente tem o décimo, o centésimo e o milésimo. A mesma coisa você vai colocar aqui em cima, completando então as casas decimais que faltam. E aí é só partir para a subtração, certo? Aqui você vai realizar as transformações de ordem, né? O 1 foi emprestado para a próxima ordem, que vale 10 a mais que a dele. E essa transformação vai ocorrendo até chegar no último número, para ele ter um valor para poder tirar o número de baixo. 10 menos 9 dá 1. 9 menos 8 dá 1. 9 menos 7 dá 2. 1 menos 0 dá 1. Então, você tem o valor da alternativa C. Correta aí do Saresp, alternativa C, 1,211. Vamos para a questão número 4. Na questão número 4, ele pede para que você assinale a alternativa que mostra um número que está compreendido entre. Olha essa expressão. Compreendido entre significa que está num intervalo, que está naquele intervalo. Então, o intervalo que ele pede é que está entre 2,31 e 2,32. Tudo bem? Então, repare o seguinte, a segunda ordem aqui é 3. Ok? Então, o que a gente pode ter aqui? Qual que é o número que a gente pode ter que está entre essas duas ordens? Por que não pode ser a alternativa B? Porque aqui a segunda ordem já é 2, e 2 está antes, ó, está menor do que esse número aqui. Então, não está aqui no meio, está antes. Não pode ser, então, um que tenha ordem 2 aqui, certo? Agora, você tem aqui as seguintes ordens. Você tem a ordem 3,0, 3,1 e 3,0, certo? E a gente vai analisar quais são as alternativas que se encaixam aí, então. Vamos colocar ele na ordem
para a gente perceber qual é o número que se encaixa aqui. Repara o seguinte, o número 30, ele está menor do que 31. Então, significa que ele está antes também. Então, nessa terceira ordem, também tem que ser um número de 1, né, para cima, né? Então, vamos pensar aqui, ó, não pode ser um número... Aliás, tem que ser um número 1 aqui na terceira ordem. Se for 2, também já vai passar, né? Vai passar desse outro número aqui. Então, a gente sabe que não pode ser a alternativa A e também não pode ser a alternativa D, sobrando somente a alternativa C, que é 2,315. Outra forma de você enxergar que isso está correto é você completar com a mesma quantidade de casas decimais. Se aqui tem 3 casas, completa mais uma aqui, ó. Então, completando, você fica com 310. Completando, você fica com 320. Então, 310 é menor que 315 e 315 é menor que 320 milésimos. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Essa daqui é uma alternativa de comparação de ordem, né? A gente vai reparar que, se a gente for colocar na ordem, todos os números que aparecem aqui, você tem 205 como sendo o menor de todos, 2,305 o segundo, 2,309 o terceiro, 2,310, que é o número que está aqui como 2,31, né, com zero acrescentado, 2,315, que é o número da alternativa correta, alternativa C, e 2,320, que é o 2,32, né, que é esse número aqui. Então, quem está entre eles é o número da alternativa C, a alternativa correta aí. Os outros números são todos menores do que o intervalo solicitado. Tudo bem? Esse é o intervalo solicitado e o número que está entre o intervalo é a alternativa C. A alternativa correta aí, 2,315. Agora nós vamos para a nossa última questão dessa aula, que é a última questão que analisa os conhecimentos desse bloco, né? Dessa terceira situação de aprendizagem que a gente viu aí do Caderno Aprender Sempre. E ele fala também, é também uma questão do SARESP, que também é uma prova estadual, né? E aí ele fala, ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou. Então repara que 1/4 de quilo, lembra que 1 quilo tem 1000 gramas, certo? Então eu sei que 1 quilograma é a representação de 1000 gramas, certo? Se você dividir por 4, porque a nossa fração é a quarta parte, certo? Isso é a mesma coisa que 250 gramas, que é a mesma coisa que 1 dividido por 4, você faz a fração 0,25 quilogramas. Aí você fala, qual que é dessas alternativas aqui, um número que está exatamente, tem a mesma representação que o 0,25? É o 0,250, né? Porque o acréscimo desse zero não muda o valor do número, certo? Continua sendo 1/4 de quilograma, ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Espero que tenham compreendido aí nessas 5 questões, né? Que a gente levantou vários tópicos diferentes aí sobre a nossa situação de aprendizagem 3. Caso tenham alguma dúvida, deixem lá no Google Sala de Aula, não deixem de tirar sua dúvida, é importante que você se manifeste caso não tenha entendido alguma coisa. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e espero que tenham gostado da aula aí. Um abraço e até mais.